Nós temos visto a recuperação de Milena. E a gente lembra desse cântico, por exemplo. Quando Milena é recuperada do câncer, da cirurgia, vamos cantar esse cântico. Mas esse cântico não está falando disso. Ele está falando de salvação, é disso que ele está falando. Que, aliás, é o que interessa. Né? Se Milena não tivesse sido curada pelo Senhor, louvado seja o Senhor do mesmo jeito. Mas normalmente a gente associa esse cântico a coisas que agradam a gente, que não é a salvação. E o cantor diz o que é a salvação. Por ter morrido em meu lugar, porque me salvou. Mas normalmente as pessoas associam só a isso. Fiquei contra uma doença, vamos cantar esse cântico. Esse cântico não tem a ver com a tua doença, não. Mas é assim mesmo que funciona a coisa. Então nós temos um outro cântico que fala da formosura de Jesus, quão formoso és. Deus maravilhoso, Rei do universo. Se a gente refletisse o que é que quer dizer isso, Rei do universo. Por que a gente não reflete o que é que quer dizer isso? Porque a gente não sabe nem o que é rei. Na nossa cultura a gente não sabe o que é rei. Os reis que existem hoje são reis de brinquedo. Rainha Elizabeth, o rei da Espanha, não serve para nada, é só figurativo. O rei da Bíblia, ele tinha todo o poder sobre a vida e sobre a morte de todos os entes vivos que tivessem dentro do território dele. É isso que era um rei naquele tempo. Pois o Senhor Deus é rei desses reis. É rei do universo. Então a coisa é muito além, como diz Paulo, do que imaginamos. Contemplar
conhecer o nosso Deus. Irmãos, não há coisa que dê mais tranquilidade, mais segurança e mais alegria a uma pessoa do que ter um conhecimento profundo de Deus. Tudo que acontecer, tudo que a gente imaginar que pode acontecer, de ruim, de bom, do que for, quando você tem um conhecimento de Deus, essas coisas são todas naturais. Porque você sabe que está acontecendo de acordo com o propósito de Deus. Então, pronto. Louve a Deus, adore a Deus. Muito bem. No meu coração há uma canção. As meninas reclamaram que o tom está alto, mas o tom é esse mesmo. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e pelo meu Senhor. Esse maravilhoso que a gente acabou de cantar, não é? Por aquele que me amou. E mais, esse amor que nós temos por Ele, essa paixão, esse amor que nós temos por Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Está escrito, João, primeira carta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Anelo, para quem não sabe, é desejo. O maior prazer, o maior desejo do meu coração, é isso que é anelo. O anelo do meu coração, o maior desejo do meu coração é o Senhor. Muito bem, queridos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai querido, por todas as coisas. Sim, Senhor, porque a revelação da Tua palavra nos ensina que em tudo devemos dar graças. Nós temos uma tendência natural de ser humanos de dar graças só pelo que nós achamos bom para nós. Mas realmente, Senhor, nós sabemos que todas as coisas que nos sobrevêm, vêm do Senhor. De toda forma. Mesmo que venha através de Satanás. Mas o Senhor está no comando. É assim que está ensinado na Tua Bíblia, na Tua palavra. Por isso nós agradecemos todas as coisas, inclusive as coisas más, que o Senhor nos manda para, de forma didática, nos ensinar. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é formoso, como o Senhor é precioso, maravilhoso. Por isso nós oramos
adorando e engrandecendo o teu nome, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos vem logo depois dos 4 evangelhos. Antes de Romanos. Então, capítulo 4, nós leremos dos versículos 1 até o 14. Os irmãos, acompanhem, por favor, e deixem suas Bíblias abertas. A gente vai citar aqui alguns versículos para a gente acompanhar a mensagem. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por estarem eles, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está sendo curado perante vós, que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado eles com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Irmãos, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é logo do início da pregação pelos apóstolos. Logo depois que Jesus subiu ao céu e disse a eles, aqui no início de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz logo: olha, estou indo para o céu, não é? Mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, e vocês terão poder para pregar aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, depois em Samaria, vão aumentando o círculo, depois em Samaria e em todos os confins da terra. Então, esse é o contexto. Então, eles estavam entrando no templo, tinha um aleijadozinho lá na porta formosa do templo, era o nome da porta. Estendeu a mão e Pedro, cheio do Espírito Santo, como estava lá, cheio do poder que Deus deu a ele para pregar o Evangelho, em primeira mão naquela época, logo depois de Jesus, olhou para o homem, sem um centavo no bolso, os apóstolos eram lisos, como Jesus também. Aí disse: meu irmão, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Aí tomou o aleijado pela mão e ele levantou. E ficou bom. E entrou no templo com eles. E o povo reconheceu que aquele que estava entrando no templo com eles era o aleijadinho da porta formosa. Aí as autoridades, os pastores da época, padres, bispos, sei quem quer que seja, papa, as autoridades religiosas da época: que negócio é esse? Chama esse camarada, prende os homens. Pode um negócio desse? Prende os homens, porque já era tarde da noite. Nós lemos aqui. Foi muito bem, irmãos. Era esse o contexto. Então, eu tenho dito aqui isso inúmeras vezes. Segundo o relato bíblico, mesmo o povo de Deus,
a tal nação santa, o tal sacerdócio real, que era a nação de Israel em princípio, a nação construída, edificada por Deus a partir de Abraão, seu filho Isaac, o filho de Isaac, Jacó, que virou Israel e formou a nação com seus 12 filhos. Mesmo esse povo sempre demonstrou ignorância acerca da salvação, acerca da glória de Deus. É só ler a Bíblia, não precisa ser muito bom intérprete não, basta ler com cuidado. Via de regra, eles transformavam em glória própria até mesmo os símbolos que Deus deu para eles, representando o que viria, que era o Messias, até aqueles símbolos que Deus deu para ele, como o templo, por exemplo, passou a ser idolatrado. A arca passou a ser idolatrada. Nunca entenderam, na verdade, quem era Deus, ou o próprio Deus. Acharam que Deus virou um amuleto nosso. É o nosso Deus poderoso, Ele nos livra de tudo. O nosso templo, não tem quem destrua. O nosso Deus, Ele virou. Que coisa terrível, que coisa triste. O tal povo de Deus. Pode ler a Bíblia, não precisa ser muito esperto para descobrir isso aqui, não. Basta ler. Pois na história da igreja não é diferente, não. Desde o seu início, nós podemos ver que os sacerdotes, os religiosos, aqueles que deveriam conhecer a revelação de Deus, como esses aqui, da qual eles se diziam guardiões ou guardiães, os escribas e fariseus, os saduceus, se reuniram todos aqui, não reconheceram a glória de Deus em Cristo Jesus e o que é pior, o crucificaram. Como Jesus mesmo disse para ele, vocês aí que se sentam na cadeira de Moisés, o que quer dizer isso? Vocês estão no lugar de Moisés, o legislador. São vocês os responsáveis pela lei e vocês não sabem nada. Não entenderam nada. Jesus disse isso para eles uma vez. Esses aí que sentam na cadeira de Moisés. Foi nestas circunstâncias que a igreja nasceu. Depois, ao longo da igreja, por causa das trevas em que a Igreja Católica Romana mergulhou a humanidade inteira, vocês conhecem muito bem a Idade das Trevas. Quem criou essa Idade das Trevas? A igreja. Exatamente através dos seus sacerdotes. Aqueles que deviam conhecer a lei. Pois por causa disso o povo continuou imerso na mais absoluta ignorância sobre a glória de Deus, sobre a salvação de Deus, e mais, ignorância de que essa salvação é para a glória de Deus, e não para o nosso bem-estar. Normalmente a gente só pensa que é para o nosso bem-estar. Inclusive saúde, não sei o que, por tudo que tem feito, pronto. Deus me abençoe, então, por tudo que tem feito homem, essa bênção é a salvação. Mas a gente não sabe. Eu duvido que alguém já tenha escutado a igreja cantar esse cântico porque um jovem ou uma pessoa que estava desviada da igreja se reconciliou com Deus. Não vão cantar, só vão cantar por alguém que ficou bom de saúde. Então, irmãos, prestem atenção. Veio por causa disso a Era das Trevas, depois disso veio a Reforma Protestante. O movimento religioso e teológico, Lutero, defendeu teses teológicas, acadêmicas, que visava ao retorno da igreja à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus ou aos principais temas da palavra de Deus. Quais sejam, eu tenho mostrado para vocês aqui. De que é que trata a Bíblia? Da criação, em primeiro lugar. Da queda, segundo lugar, o pecado. Da restauração, terceiro lugar, que é a Bíblia inteira, da redenção. E em quarto lugar, por último, lá no finzinho da Bíblia, Apocalipse, da consumação de todas as coisas. É só disso que a Bíblia trata. Esses 4 temas. Ao longo do tempo, no entanto, todo o povo, por absoluta ignorância dos desígnios de Deus, por causa dos sacerdotes, Deus disse para Israel, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e lhe falta o conhecimento porque tu, sacerdote, não ensinas a minha lei. Pois é, a igreja é do mesmo jeito. Então, assim como Israel imaginava,
A igreja também imagina que Deus existe para sermos felizes. Essa é a função de Deus, nos fazer felizes. Lá na clínica onde eu faço fisioterapia, na hora de eu estava lá tomando cafezinho, lá depois ou antes, não me lembro mais, aí a moça que faz o cafezinho, que cuida da limpeza lá, eu falei em Deus, eu pensei até que ela fosse crente, pela forma como ela disse. Eu falei alguma coisa sobre Deus, Deus quer que nós sejamos felizes. Eu olhei para ela assim, qual é a tua igreja? Eu imaginei logo que ela fosse dita crente, né? Dizia uma frase dessa, qual é a tua igreja? Se eu sou católica. Eu digo, é? Está tudo mesmo balaio. Quer dizer, Deus quer que nós sejamos felizes. Deus não quer isso. Ele quer que nós sejamos santos. A felicidade é consequência dessa santidade. Deus não quer que nós sejamos felizes. Foi que ele disse isso? Eu quero que vocês sejam felizes, meu filho. Ele nunca disse isso, não. Ele disse, eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. Foi isso que ele disse. Aí a felicidade vem em consequência disso. É uma consequência simples de conhecer Deus. Então, irmãos, Deus, na verdade, a gente não diz isso não, mas é assim que a gente age, a tal igreja. Deus existe para a nossa glória. O povo todo imagina, inclusive, que os sacerdotes são intermediários entre Deus e os homens. As igrejas evangélicas não dizem isso não, mas agem assim. O que o ungido do Senhor disse, que ungido do Senhor coisa nenhuma. Todo crente é ungido do Senhor. O pastor é apenas um mestre para ensinar a palavra de Deus. O pastor que não é isso, ele é um picareta que está aqui, empregado como pastor. E mais, esse sacerdote tem o poder da bênção e da maldição. Mantém os irmãos acorrentados na ignorância. Especialmente a igreja católica. O padre tem poder para perdoar pecado ou não perdoar. E por causa da cultura católica do Brasil, os crentes imaginam também que se o pastor está em pecado, sabe que está em pecado, mas se o pastor fizer uma oração por ele e disser, não, meu filho, eu vou orar por você, pronto, ele sai dali confortávelzinho com o seu pecado, mesmo o pastor errando. Ele sai dali super confortável, porque foi abençoado pelo pastor, então está em ordem. E como tem pastor que faz isso? Olha, irmãos, como nós podemos ver no texto bíblico, esta é uma cultura que vem lá de Israel. Não que o texto bíblico favoreça esse entendimento, não. Nós é que somos errados, não vamos atrás desse favorecimento. Então, repare aqui, as autoridades da igreja, os sacerdotes, por causa da ignorância do povo, pela arrogância desses sacerdotes, que é isso? Quem são vocês? Com que autoridade vocês curaram esse camarada? Que é isso? E foi por causa desse tipo de situação que a reforma protestante explodiu. E dois dos pilares da reforma protestante era sola Christus, somente Jesus, sola Escritura, somente as Escrituras. Só vou falar desses dois pilares, que é o que nós vamos ver aqui. Preste atenção, irmãos. É disso que nós estamos tratando hoje. A glória do Evangelho de Jesus Cristo em nós e através de nós. O que é que nós sabemos disso? Só Cristo e só a Escritura. Eu só tenho um jeito de saber disso, pelas Escrituras. Não há outro jeito. Eu sou crente, eu sou não sei o que é que você sabe das Escrituras? Nada, então você não é nada. Porque só tem um jeito de conhecer Cristo, pelas Escrituras. Qual é o nosso entendimento ou o nosso conhecimento das Escrituras? Qual é o nosso conhecimento verdadeiro do Evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou o que é que nós conhecemos da glória do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o evangelho que é pregado na maioria das igrejas e na televisão? É o evangelho da salvação? Que salvação? De que é que eu preciso ser salvo?
da escravidão dos nossos próprios pecados. Nós precisamos ser salvos da condenação do inferno. E isso acontece para a glória de Deus. Essa é a glória do Evangelho de Deus, a salvação dos seus eleitos, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo que veio aqui para salvar esses eleitos. É isso. Ou seja, se queremos conhecer essas coisas e desfrutar da glória do Evangelho, da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, só há um meio de acontecer esta maravilha, pelas Escrituras. Sola Christus, sola Escritura. Não tem outro jeito. Conforme o texto que nós lemos, os sacerdotes, as maiores autoridades religiosas de Israel, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, não o reconheceram, nem reconheceram o evangelho pregado pelos seus apóstolos, mesmo esses apóstolos demonstrando um poder extraordinário, o mesmo poder que Jesus demonstrou diante deles várias vezes. Para vocês verem que milagre não serve para nada no sentido de salvação. Pode curar o mundo, todos os hospitais, chega na porta do hospital, eu decreto a cura de todo mundo aqui, isso não vai salvar ninguém por causa disso. Pode até vir para a tua igreja, mas isso não quer dizer que foram salvos, não. Na maioria das vezes, não. Como os apóstolos de Jesus foram investidos de poder por Ele mesmo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Pois então pronto, eu transfiro para vocês esse poder. Vão, façam discípulos. Ensinem, batizem. Esse poder estava nos apóstolos. Mas os sacerdotes não reconheceram isso. Então o que esperar do povo? Se os sacerdotes, os doutores da lei, não reconheceram, o que esperar do povo? Como é que o povo ia reconhecer isso? Se os próprios sacerdotes, homens instruídos na lei de Moisés, não reconheceram o Messias. Não entenderam a pregação dos apóstolos. Vejam a responsabilidade dos pastores fiéis. Vejam a responsabilidade daqueles que pregam a palavra de Deus, uma vez que não há como conhecer a Deus. Não há como conhecer a glória do Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, se não for pela pregação da sua palavra com integridade. Se essa palavra for maquiada, a possibilidade do cara se converter, entre aspas, é muito grande. E eu garanto para vocês, as igrejas estão cheias dessa situação. Conversões maquiadas. Olha, irmãos, os homens autoridades não entenderam aquele evangelho, não entenderam com que poder os apóstolos fizeram aquela cura e perguntaram, cheios de arrogância. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com quem diz assim, nós que somos sacerdotes, nós que somos autoridade aqui, não fazemos um negócio desse, vocês estão fazendo. Que negócio é esse aí? Aliás, foi por isso que eles mataram Jesus, né? O ciúme. Então vejam só, irmãos. Vejam só que coisa. A responsabilidade de quem prega o Evangelho. Naquele episódio, como eu já disse para vocês, envolvendo os apóstolos, tudo aconteceu porque eles curaram. Porque eles pregaram lá antes, se converteram 3.000 pessoas, agora estavam entrando no templo e fizeram esse milagre. Foi o primeiro milagre que eles fizeram. Aí os camaradas, rapaz, matamos um, me aparece outros. Matamos o homem o herege morre. Matamos na cruz, agora os seguidores dele estão fazendo a mesma coisa. Que história é essa? Que história é essa? Olha, irmãos, à vista dessa situação, como pode alguém duvidar da soberania de Deus sobre a salvação? Como é que aquele povo entendeu a mensagem do Evangelho? Chegou a 5.000, está dizendo aqui. Chegou a 5.000 nomes convertidos. Como é que esse povo entendeu a mensagem do Evangelho dos apóstolos e as autoridades religiosas não entenderam? É porque Deus salva quem Ele quer. Aí tem alguém que duvide ainda da soberania de Deus na eleição
de quem ele quer. A essas autoridades que conheciam a lei, e eles é quem deveriam ter se convertido primeiro, eles é que deveriam ter recebido o Messias, pois Jesus disse a eles mesmos: vocês são filhos do diabo que é vosso pai. João 8,44. Aí você duvidar da eleição de Deus é brincadeira. Ele rejeitou as autoridades religiosas. Ele quis. Ele rejeitou. Que coisa incrível! E como isso deve ser glorioso na vida de quem de fato sabe que é crente. Meu Deus, o Senhor me escolheu para ser luz no meio das trevas. Meu Deus, isso é grandioso demais para mim. Eu não posso, meu Senhor, envergonhar o teu nome. O Senhor é meu pai. Você sabe o que é um filho obediente? Faz tudo para honrar o nome do pai, aqui da terra. Imagine o pai do céu. Aqueles homens eram doutores da lei e não compreenderam o evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Já os apóstolos, que segundo eles, os doutores, eram indoutos, ignorantes, sem estudo, compreenderam e tributaram toda a glória do evangelho da salvação a Jesus Cristo. Não puxaram nem uma brasinha para eles. Olha o que eles disseram. E não há salvação em nenhum outro. Este Jesus que vocês mataram, vocês. Atenção, diáconos, providenciem uma águazinha para a pessoa que está tossindo aí. Sem ser gelada. Então, irmãos, isso era para vocês despertarem na hora, hein, seus diáconos. Alguém tossiu, opa, deixa eu ajudar. Então, olha, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, vocês que estão sentados na cadeira de Moisés. Vocês rejeitaram Jesus. Vocês rejeitaram Jesus. E ela se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Olha a glória que esses apóstolos deram a Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Ele é a pedra angular, ele é o centro da construção, ele é o centro do alicerce. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então repare, os apóstolos deram toda a glória do evangelho da salvação a quem de direito? O Senhor Jesus. Eles não puxaram uma brasinha passadinha deles, como é comum a gente ver. O que nós realmente sabemos sobre isso, irmão? Será que é só de ouvir dizer? Notem que grande conhecimento acadêmico não é garantia de que a gente vai entender o evangelho da glória da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que grande conhecimento acadêmico não é garantia de que nós vamos entender a necessidade que nós precisamos de arrependimento e de perdão. Detalhe, isso acontece para a glória do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu garanto para vocês, sem medo de errar, muito poucas pessoas dentro das igrejas têm essa concepção. E a minha salvação é para a glória do Senhor que me salvou. Normalmente, se tiver alguém que pense nisso, é uma raridade. Eu fui salvo, sim, mas eu fui salvo e acabou em mim o negócio. Eu fui salvo porque Jesus gostou dos meus olhos. Gostou dos meus olhos verdes. Eu fui salvo porque ele me salvou, mas pensar que ele me salvou para a glória dele, é ralado ter alguém para pensar nisso. Será, irmãos queridos, que todos aqui já tinham pensado nisso? O quanto nós dependemos da graça de Deus. Será que todos compreendem o que Pedro compreendeu ao dizer, ao afirmar que Jesus é a pedra angular desse mundo todo? Nós sabemos que tudo que foi criado, por meio dele foi criado, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Ele estava lá na criação, ele era o Criador. Será que nós lembramos disso, meu Deus? Pois isso quer dizer que Jesus é o centro do Evangelho, ou em outras palavras, Jesus é o Evangelho. Ou o Evangelho é Jesus. A glória do Evangelho é a glória de Jesus, não é a nossa glória. Portanto, pregar o Evangelho
é viver o Evangelho. Isso significa viver com Jesus, como Jesus e para Jesus, a fim de que as outras pessoas possam ver essa realidade em nossas vidas. É isso que significa ser cristão, menos do que isso. É cristão só nominal. A glória do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa ser vista em nós e através de nós. Olha, irmãos, vamos pensar um pouco nesse assunto aqui. Para que o Evangelho? Para a salvação dos eleitos do Senhor, e isso acontece para a glória de Deus. Salvação de quê? Salvação do perecimento, da condenação, da maldição, do pecado e do inferno. E isso acontece também para a glória de Deus. Então observe que o Evangelho, por um lado, é o próprio Deus se manifestando, é a mensagem acerca de Deus e da sua glória, da criação e da restauração. E por outro lado, o Evangelho é uma mensagem acerca do homem, da sua condenação e de que ele precisa de salvação dessa condenação. A mensagem está completa. Nós somos pecadores, condenados, que precisamos ser salvos. E Jesus é essa salvação. Pronto, é disso que a Bíblia trata. É disso que a Bíblia trata. Simples assim. Por que, então, essa mensagem simples assim não é compreendida pela maioria das pessoas, inclusive as ditas evangélicas? A Bíblia responde, porque somente os eleitos do Senhor compreenderão. E o Senhor Jesus afirmou que esses eleitos são poucos. Mateus 22,14, ele diz: muitos são os chamados. A salvação é um chamamento para todo mundo, mas poucos são os eleitos. Quem faz essa eleição? Ele. Não é o eleito que se elege, é alguém que elege o eleito. Então quem elege é Deus. Somente nestes, nos eleitos, a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo resplandecerá. Reparem que não resplandeceu nem nas autoridades religiosas da igreja. Não entenderam. Então somente os eleitos terão seus olhos abertos para enxergarem. Agora, a mensagem é dada e através dos eleitos, essa glória do Evangelho também é vista, quer as pessoas sejam eleitas ou não. Todos verão. Essa é a importância do papel da igreja, irmãos. Essa é a importância do nosso testemunho. Como diz o ditado popular, contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Olha o texto. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Contra fatos não há argumentos. Esses homens fizeram alguma coisa extraordinária aqui. O que eles disseram e o que eles fizeram não tem como refutar. É esse o papel da igreja. Eu vejo pessoas preocupadas em defender a igreja, em defender o Evangelho, em defender não sei o quê, mas a igreja não precisa disso. Deus não precisa de defesa. Deus é Deus. Ele não precisa de defesa. Ele não quer que a gente brigue com ninguém, não. O que ele quer é que a gente viva em santidade. É isso que está na Bíblia. Quem fizer diferente vai estar com os burros na água, mas dia menos dia não vai dar certo. Pode até ganhar a causa, mas não vai dar certo. Não foi isso que Deus mandou. Eu não tenho que lutar contra ninguém. Acerca de Deus ou acerca da palavra de Deus. Não, eu tenho que viver em santidade de vida e dizer, olha, eu estou vivendo de acordo com isso aqui. O senhor é autoridade, não está vendo? Então não viva. Mas que eu estou lhe mostrando o que é que eu tenho que fazer. Pronto. Se a autoridade quiser vir fazer pecar, aí é outra história. Aí eu vou dizer, não, antes importa obedecer a Deus do que a vocês. Mas fora isso, o senhor é autoridade.
Deus o abençoe. Olha, irmãos, ao verem a intrepidez de Pedro, esses homens reconheceram, esses camaradas estiveram com Jesus, aquele que nós matamos. Aquele que nós matamos na cruz e que nós vimos o poder dele. Eles sabiam, nós vimos o poder dele. Pois esses discípulos dele aí estiveram com ele mesmo. Para terem feito isso que eles fizeram, eles estiveram com ele mesmo. Percebe a importância do nosso testemunho? E não do nosso blá blá blá? Percebe a importância da nossa vida? Os sacerdotes ficaram admirados, agora preste atenção, eles ficaram admirados e até reconheceram que os apóstolos haviam estado com Jesus, mas isso não adiantou de nada para a salvação deles. Percebe como Deus é soberano na sua eleição? Os sacerdotes, conhecedores da lei, até, rapaz, esses camaradas fizeram uma coisa incrível. Eles estiveram com Jesus mesmo, mas não adiantou de nada. Não foram eleitos.